Olá, queridos, paz a todos. Deus abençoe vocês, como estão vocês? Eu estou aqui hoje para dar início a uma sessão de estudos da palavra. Nós estudamos as escrituras online junto com a igreja, por isso que eu estou aqui no canal da igreja. E nós estamos inaugurando hoje uma revista completamente nova, e essa revista, ela é muito especial. O tema é Em Defesa da Fé Cristã. E hoje nós vamos começar com quando as heresias, quando as heresias ameaçam a unidade da igreja, mas nós teremos depois mais 12 outras lições, né? A número 2 será quem somos cristãos, a 3 será a encarnação do Verbo, a 4 Deus é triuno, a 5 Jesus é Deus, a 6 o Filho é igual com o Pai, a 7ª as naturezas humana e divina de Jesus, a 8ª Jesus veio. Jesus viveu a experiência humana. Número 9, quem é o Espírito Santo? Número 10, o pecado corrompeu a natureza humana. Número 11, a salvação não é obra humana. Número 12, a igreja tem uma natureza organizacional. E número 13, perseverando na fé em Cristo Jesus. Então, como vocês podem ver, embora o assunto de hoje seja quando as heresias ameaçam a unidade da igreja, a proposta dessa série de estudos não é gastar tempo falando de heresias, né? Claro que o assunto será pincelado aqui e acolá, mas, na verdade, o que nós queremos aqui é, de fato, destacar as doutrinas que nos tornam cristãos, né? Porque somos cristãos, porque cremos no que cremos, então é para isso que nós vamos estar estudando a palavra de Deus durante essas 13 semanas, a começar pelo dia de hoje. Então, vamos entrar aqui no nosso texto áureo. Deixa eu adiantar aqui também um pouquinho. O nosso texto áureo de hoje diz: Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Isso está no versículo 3 do livro de Judas, que só tem um capítulo. A verdade prática é: heresias são crenças e práticas contrárias ao pensamento bíblico que distorcem os pontos principais da doutrina bíblica. Então, como vocês podem ver, nós vamos ver alguns textos agora em seguida, para a gente estabelecer aqui uma base de estudo, mas vocês perceberão aqui que, na verdade, quando se fala em heresia, a tendência é as pessoas pensarem logo naquelas coisas mais esdrúxulas, mais absurdas, né, que são gritantemente contrárias à nossa fé. Mas, na verdade, o diabo tem usado estratégias bem mais suaves, né? O diabo tem tentado se esgueirar por entre as nossas doutrinas, as doutrinas bíblicas, e assim trazer confusão ao povo de Deus, e isto nunca, nunca é bom, né? Vamos a alguns textos bíblicos aqui, porque eles serão, portanto, a nossa base, né, daqui para frente, tá bom? Atos capítulo 20, versículos 28 ao 31, diz assim: Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho. Olha isso, gente. E que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos para si. Olha aí o espírito de divisão, né? Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei, noite e dia, de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Ainda 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15 e 16, dizem: Assim santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e estai sempre preparados para responder com mansidão e temor
a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós, tendo uma boa consciência, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom procedimento em Cristo. E, por fim, segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1 ao 3, que diz: E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente, olha bem, encobertamente, heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais, já de largo tempo, não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Então, a gente começa por aqui percebendo que a Bíblia, isso há 2.000 anos, praticamente 2.000 anos atrás, a Bíblia já estava advertindo que nós viveríamos o que nós estamos vivendo aqui hoje, que a situação que nós vivemos hoje já está prevista e profetizada lá atrás, de que haveria não apenas a discordância gritante das Escrituras, mas também haveria aquela discordância sutil, onde fundamentos são distorcidos para não assustar as pessoas, para fazer parecer que quem está distorcendo, na verdade, acredita na mesma coisa que a gente acredita. Não precisa ir longe. Hoje mesmo, uma ovelhinha da igreja, uma menina me mandou um recado: pastor, eu quero falar com você, porque na escola hoje o professor disse que Alá e Jesus são a mesma pessoa, só o nome que é diferente. Então, olha só como que o diabo é, né? Nas escolas, já estão ensinando crianças, tentando introduzir uma semente de islamismo nas crianças. E não é chegando, confrontando o cristianismo, não. É chegando com uma voz macia, suave, tentando não assustar. Então você usa o argumento: não, olha, Jesus e fulano é a mesma coisa, Jesus e Buda é a mesma coisa, Jesus e Alá é a mesma coisa. Então esse é o tipo de heresia, né, que talvez seja a mais perniciosa, porque se chega alguém gritando e dizendo eu sirvo o diabo, a gente já, né, chuta o balde e manda o cara embora, não quero conversa contigo. Mas se o cara chega com uma conversa mansa, tentando se passar por cristão, ou tentando se passar por alguém que respeita a minha fé e que respeita a igreja, a tendência é eu abraçar esta pessoa. E é aí que está o grande perigo, porque na maioria das vezes o que segue esse tipo de gente são tragédias, não é verdade? Então, a introdução diz que heresias são crenças e práticas contrárias ao pensamento bíblico, pois elas distorcem os pontos principais da doutrina cristã, confrontam o cristianismo histórico e criam um problema para as igrejas e as famílias. Então, olha bem, pois elas distorcem os pontos principais. Sabe o que é distorcer? Você pega, se eu pegar esse cabo aqui e tentar puxar e quebrar ele aqui, eu não consigo, mas se eu for torcendo ele gradativamente, lentamente, vai chegar uma hora que ele vai quebrar, porque essa habilidade que o diabo tem e os seus asseclas de torcer coisas, de fazer com que isso se pareça com aquilo, é uma habilidade demoníaca, diabólica. E se nós não tivermos cuidado, fundamentado solidamente naquilo que nós cremos, porque aqui está o segredo, tá? O segredo não é conhecer todas as seitas, nem tem como, são tantas, todo dia surge alguma coisa nova. Então o segredo não é sair por aí tentando conhecer todas as seitas, não. O segredo é conhecer a palavra e conhecer o cristianismo de tal forma que quando aparecer alguma coisa falsa, eu sei imediatamente. Um agente do FBI uma vez comentou com um pastor que nós conhecemos lá no Brasil, na época, e eles tinham ido ao Brasil, isso há muitos anos atrás, o agente do FBI tinham ido ao Brasil para poder investigar a fabricação de dólares falsos que estavam acontecendo no Brasil,
isso há 40 anos atrás, provavelmente, 40 e poucos anos atrás. Aí o que acontece? Esse pastor, que nós conhecemos, que contou a história, também conhecia um desses agentes. E aí ele falou assim, poxa, vocês vieram aqui, como é que vocês fazem? Aí ele falou assim, olha, então eu imagino que vocês devem passar muito tempo estudando o dólar falso, né, para vocês reconhecerem quando vocês encontrarem um. Aí o agente falou assim, não, a gente não gasta nem um segundo com o dólar falso. A gente passa a vida inteira estudando o dólar verdadeiro. Então, quando a gente bate o olho no falso, a gente sabe que é falso. Mas a gente só sabe que ele é falso porque a gente conhece o verdadeiro. Então, é diante disso que nós estamos, tá? A necessidade que nós temos de conhecer o que é verdade para não permitirmos que Satanás nos engane, né? As heresias da atualidade são as mesmas da antiguidade, mas com uma roupagem nova que foram rejeitadas pelos apóstolos e primeiros cristãos, pois não há nada de novo debaixo do sol. Então, nós vamos perceber que o povo, a igreja primitiva, ela basicamente enfrentou as mesmas tendências que nós enfrentamos hoje. A diferença é que a roupagem era diferente. Tinha uma roupagem cultural para aquela época, e hoje em dia as mentiras e as falsidades têm uma roupagem cultural para a nossa época. Mas as estratégias do diabo são sempre as mesmas. Primeiro ponto, as ameaças dos lobos vorazes. Lembra do texto de Atos, né? Os cuidados pastorais, os anciãos mencionados no versículo 17, são chamados de bispos nessa passagem, e ao dizer que eles foram constituídos pelo Espírito Santo para apacentarem a igreja de Deus, então mostra que, na verdade, eles são pastores, né? Eles eram os pastores da igreja naquela época. A função primordial do pastor é alimentar, guiar e proteger o rebanho. Então, olha bem, alimentar, guiar e proteger o rebanho. É aquela história que a gente sempre fala, né? A Bíblia, inclusive a Bíblia, Jesus falou isso, né? Portanto, isso está na Bíblia. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem, né? Qual era a expectativa de Jesus? A expectativa de Jesus é que quando ele falasse, as pessoas que o amam, que o seguem, ouvissem. Eu não posso dizer que eu sou cristão, que eu sou um seguidor de Jesus, se eu não presto atenção no que Jesus disse, se eu não me esforço para conhecer o que Jesus disse. Eu nem digo saber tudo que Jesus disse, porque tem, por exemplo, os novos convertidos. Não tem como uma pessoa que se converteu mês passado, 6 meses atrás, hoje já sabia tudo que Jesus disse, por exemplo, né? Então, não é disso que eu estou falando, mas eu estou falando do esforço para saber o que Jesus disse. Então, eu estou sempre em contato com as Escrituras, estou sempre em contato com a igreja do Senhor, porque a igreja é aquele lugar seguro, é aquele esconderijo forte, né? É um lugar onde eu sinto paz, onde eu sei que eu estou sendo cuidado e protegido. Por quê? Porque os pastores foram levantados para isso. Mas o que as ovelhas precisam fazer? Precisam ouvir os pastores, né? Existem muitas vozes por aí. Você liga o rádio, tem uma voz. Liga a televisão, tem outra voz. Abre o WhatsApp, tem 5, 6 vozes lá. Vai para o Instagram, tem mais 10 vozes. Vozes tem por todo lugar, mas quem foi que Deus levantou para guiar a sua alma até encontrar com o Senhor Jesus e ir para o céu? Quem foi? Foi o seu pastor, que no caso da New Time Church é o pastor Jefferson, pastora Zandra, auxiliado pelo pastor Eliezer, Luana e outros obreiros que estão ali também ajudando e trabalhando. Mas se eu não tiver uma referência para escutar, se eu não tiver uma referência como guia, eu vou ter problemas, não é? Então, quando eu vejo essa colocação, né, a função primordial do pastor é alimentar, guiar e proteger o rebanho. Lucas 15, 4, 6. O Novo Testamento emprega essa metáfora, né, do pastor e das ovelhas, do rebanho, ao tratar o relacionamento entre pastor e rebanho na igreja. A exortação apostólica aos líderes da igreja visa proteger os irmãos e as irmãs das heresias e guiar a todos na verdade do evangelho. Então, veja bem, deixa eu explicar uma coisa para vocês agora muito, muito séria. Você sabe qual é a estratégia do diabo desde sempre? Desde sempre, desde o Velho Testamento. A estratégia do diabo para destruir uma pessoa é afastá-la do rebanho e afastá-la do seu pastor. Essa é a estratégia infalível de Satanás desde sempre.
desde sempre. Se ele quer atingir, se ele encontra uma brecha numa pessoa, num casal ou numa família, e ele fala, opa, tem uma brecha ali, deixa eu entrar. Mas o que acontece? Existe uma cobertura espiritual sobre essa família, existe uma cobertura espiritual sobre essa pessoa, alguém que ora por ela, que clama por ela, que vigia por ela diante de Deus, isso tudo, no mundo espiritual, reflete como cobertura espiritual. Então o diabo tenta, mas ele esbarra, tem uma cobertura. Então ele fala, bom, eu vou ter que afastar essa pessoa dessa cobertura. É o único jeito de eu conseguir atingi-la. Então é onde começam os desânimos, aí de repente a pessoa começa a ver um monte de defeitos que ela não via, aí ela começa a criticar tudo e todos, porque o problema não é ter defeito, defeito tudo tem, todo mundo tem, todos nós temos, eu tenho, a igreja tem, o presidente tem, o rei fulano de tal tem, o papai tem, mamãe tem, titia tem, todo mundo tem defeito, então o problema não é esse. O problema é que quando Satanás consegue invadir o coração da pessoa e quebrar a resistência dela, agora de repente os problemas se amplificam assustadoramente e ela começa a ver tudo aquilo que ela considera problema e na verdade o que o diabo está fazendo? Afastando ela do rebanho, separando ela do rebanho e afastando ela do pastor que Deus levantou para cobri-la, porque este é o caminho, é a forma que o diabo tem de destruir pessoas, porque o diabo não está de brincadeira. Ele não está só brincando de esconde-esconde, não. Ele está aí para destruir, né? O diabo veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para trazer vida e vida em abundância. Então isso não é brincadeira, tá? Isso é coisa muitíssimo séria, tá bom? Então, nós temos esse alerta. Então, o que Jesus falou? As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Pronto, então... Se você souber virar a sua antena parabólica para o lugar certo, né? Não é à toa que a nossa orelha tem uma forma de antena parabólica. Você já tinha percebido que a nossa orelha tem um desenho de antena? Então, se alguém começar a sussurrar atrás de mim, para eu entender o que ela está falando, eu tenho que virar as minhas antenas para lá. Eu tenho que virar o meu ouvido. Isso se chama foco. Então, se eu souber aonde colocar o meu foco, o diabo nunca vai me pegar desprevenido, porque um grita aqui, outro fala ali, um aconselha acolá, um diz uma coisa aqui, outro diz a coisa acolá, mas o meu foco, a minha parabólica as minhas parabólicas, são duas orelhas, né, estão voltadas para o meu pastor e para a palavra de Deus. Então eu vou sempre conferir com aquilo que eu estou ouvindo de quem me lidera. Esse é o segredo para você não ser vítima fácil do diabo. Sabe aqueles filmes, aqueles, não é filme, aqueles documentários, né, sobre safari na África, os leões caçando, os tigres, as panteras e tal. Quando eles estão, os leões, né, estão escaneando lá um certo rebanho de zebras, ou seja lá o que for, o que eles estão procurando? Eles estão procurando os fracos e os retardatários. Eles ficam olhando assim. Eles não vão invadir uma manada de búfalos, né, com chifres desse tamanho, com músculos de todo tamanho. Eles não são loucos, então eles ficam escaneando a manada. Aí eles percebem que um está mais fraco, ou está doente, ou está se afastando da manada, eles começam aí se esgueirar naquela direção. E aquele ali está condenado à morte, porque ele se afastou do rebanho e agora virou presa fácil para Satanás, que nesse caso representado pelos leões, não é verdade? Então, depois da minha partida, né, verso 29, né, essa expressão é uma palavra profética, pois o apóstolo não está apenas se referindo à sua morte, mas também ao avanço dos hereges no seio da igreja, depois do período apostólico no futuro, né? Paulo usa uma linguagem metafórica para identificar os falsos doutrinadores. Ele chama de lobos cruéis ou lobos vorazes. Então, gente, seria brincadeira se Paulo não estivesse usando uma linguagem tão chocante, tão forte. Você vê que Paulo não estava de brincadeira pelo impacto da linguagem que ele está usando. Ele sabia, porque como ele foi levantado para doutrinar a igreja, né, 95 ou 7% da doutrina da igreja vem de Paulo, não é? Não é de Pedro, não é de João, é de Paulo.
Pedro, João, Judas e outros contribuíram muito, né? Mas a gente sabe que das 13 cartas de Paulo são, de fato, talvez aí boa parte do fundamento doutrinário da igreja. E o que ele está dizendo? Ele está dizendo, gente, eu sei que quando eu morrer, eu sei que quando eu for embora, vão surgir lobos, devoradores, sabe? Moleques, sem vergonhas, homens interessados em riqueza, em danificar o corpo de Cristo, homens sem escrúpulos, homens sem base, sem fundamento. Você sabe por que o pastor local é o indivíduo sobre quem Deus repousa a responsabilidade do rebanho? Porque ele não caiu de paraquedas, porque ele está lá todo culto, todo dia, toda hora, todo mundo tem o telefone dele, precisou essa chamar, esses dias de madrugada, 2 horas da manhã, eu saí de casa às pressas para poder atender uma ovelha querida, 2 horas da manhã, ou seja, sabe o telefone, sabe onde mora, sabe quem é, está ali todo dia, a família está junto, ou seja, é uma pessoa que inspira confiança. Paulo está dizendo que ia chegar um momento, depois que ele saísse, que ele lançasse o fundamento do evangelho, e que ele morresse, que aí não estaria mais aqui para fazer a parte dele. O que acontece? Lobos devoradores. Lobos cruéis e lobos devoradores. E aí começa a surgir aí gente de todo tipo, com heresias das mais absurdas. E aí eu repito o que eu falo lá atrás, nem sempre são as heresias chocantes. Muitas vezes são aquelas heresias sorrateiras, perigosas, como tem aí pastores pregando a aceitação da homossexualidade. Não é amar o pecador, o homossexual pecador, não, é aceitar a homossexualidade. Como tem aí pastores pregando que a Bíblia está ultrapassada e precisa ser revista, precisa ser corrigida, só pelo desejo de ceder à pressão popular, aquilo que os governos e a sociedade está exigindo da igreja se adaptar ao novo normal, e por aí vai. Isso está acontecendo em todo lugar, e nós não vamos aceitar, não vamos nos curvar a isso, porque eu, pelo menos, de maneira nenhuma, eu creio na palavra de Deus e não aceito mudar. A exortação apostólica aos líderes da igreja visa proteger os irmãos e as irmãs das heresias e guiar todos na verdade do evangelho. Esse cuidado aparece nos ensinos de Jesus. Então, antes de prosseguir, deixa eu dar uma olhadinha aqui, o que vocês andam falando aqui no chat. Deixa eu ver quem está aqui primeiro, né? E depois ver se vocês já começaram a falar aqui. Ok, Pai do Senhor, 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 Pai do Senhor. Muito bem, Pai do Senhor para todos. Podem comentar aqui, tá, gente? Comenta aqui que eu jogo o comentário ali na tela. Ok. O que vocês acham, se vocês estão entendendo tudo que está sendo ensinado aqui, tá bom? Então vamos para o próximo. Depois da minha partida, né? Depois da minha partida. Muito bem. Sugerem, cadê? Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Ok, surge. Deixa eu voltar um pouquinho aqui, peraí. Ok, lá embaixo, então, a origem dos falsos mestres, né? No versículo 30, aí ele fala 2 pontos surpreendentes nessa parte do discurso, nos chamam a atenção. Primeiro, os lobos vorazes surgem de dentro da própria igreja. Tá vendo? Porque ele diz, dentre vós mesmos, né? E segundo, se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Então, vocês estão entendendo que Paulo não está falando lá do fulano de tal, do Beltrano, aquele que fundou a igreja satânica, ou seja lá o que for. Ele não está falando de nada disso, ele está falando dos perigos que surgem dentro da própria igreja, né? Então, entre eles estão os que posicionam acima das Escrituras, se posicionam acima das Escrituras, né? Os quais, sem o menor pudor espiritual, usam as redes sociais para corrigir a Bíblia e discordar abertamente dos profetas e dos apóstolos bíblicos. Gente, isso aqui é muito, muito, muito sério, porque existe uma onda hoje dos teólogos, né, os mega teólogos, que de repente entenderam que a Bíblia precisa ser corrigida, né, que a Bíblia precisa ser consertada, né, e aí
começa essa onda por aí. Eu não vou citar nomes aqui, porque não é meu dever, meu papel julgar ninguém por nome, mas eu posso denunciar o pecado, denunciar o erro. Eu sou um daqueles que crer que a Bíblia é 100% a palavra de Deus. Ela carece de interpretação em algumas coisas, de um entendimento do contexto, sim, entendimento cultural da época, entendimento linguístico, sim, mas a Bíblia é 100% a palavra de Deus. Para isso, nós temos regras hermenêuticas de interpretação da Bíblia. Também não é qualquer um abrir a Bíblia e dizer o que acha, o que pensa e deu, e tudo bem. Não, existem regras muito claras de interpretação da Bíblia, regras hermenêuticas, que inclusive são usadas desde os primórdios, tá? Mesmo antes da palavra hermenêutica surgir, já havia regras de interpretação da Bíblia. Então, a coisa não é de qualquer forma, né, a vontade de cada um ou a bangu, não mesmo, né? Muito bem. Então, o que é apologética, né? Apologética cristã é a defesa lógica e racional da fé cristã e de suas práticas doutrinárias. O termo vem do substantivo grego apologia, a gente conhece muito bem, que literalmente significa defesa, resposta. O termo grego traduzido por responder, em preparados para responder com mansidão, em 1 Pedro 3,15, o termo ali é apologia. Numa tradução literal, é sempre preparados para uma defesa. Né? A versão bíblica chamada de Nova Versão Transformadora emprega o verbo explicar. Assim, sempre preparados para explicá-la. A apologética mostra que o cristianismo é racional. Então, isso aqui, para mim, é outra coisa interessante, e eu vou explicar para vocês o porquê. Durante muito tempo, pensou-se que fé, crer em Deus, era uma coisa maluca, uma coisa irresponsável, uma coisa irracional, né? Quando o próprio apóstolo Paulo, de novo, olha Paulo aí de novo na jogada, né? Em Romanos 12, ele diz o quê? Transformados pela renovação do vosso entendimento, né? E aí ele fala do culto racional. Apresentai-vos a Deus, que é o vosso culto racional. Ou seja, o que é culto racional? É um culto consciente, é um culto inteligente, é um culto que é prestado porque eu tenho razão para prestar esse culto. Estão entendendo? Então, pela lógica de Paulo, quando eu entro na casa de Deus, por exemplo, para um culto coletivo, eu não estou entrando ali como um gado entra no curral porque está sendo forçado a entrar naquele beco. Não, eu estou entrando naquele lugar de adoração porque eu fiz a opção de entrar ali, porque eu entendi que fazer aquilo ali é o certo. Logicamente, racionalmente, eu entendi que aquele é o caminho. Então, para que eu quero outro caminho se eu já entendi que aquele é o caminho? Não é verdade? Então, a apologia, portanto, é a capacidade, é a técnica, ou a ciência, melhor dizendo, de explicar, de dar razão àquilo que eu creio, ou por que creio no que creio, não é? E isso pode acontecer em níveis diferentes, tá? Claro, um catedrático, uma pessoa formada em teologia e tal, consegue dar grandes explicações que uma pessoa comum talvez não consiga. Mas, pelo menos, você tem que conseguir dizer por que você crê em Jesus. Você crê em Jesus por quê? Jesus é o seu salvador? É. Então, por que ele é o seu salvador? Como que ele te salvou? Ou seja, todo mundo que serve a Jesus precisa, pelo menos, saber explicar o básico do básico. Isso aí é de praxe para todo mundo, tá bom? Muito bem. Então, vamos ao que... A que defesa Pedro se refere, né? Há quem argumente, no versículo 16, há quem argumente que essa defesa seja uma resposta a uma acusação, visto que essa mesma palavra apologia aparece nesse sentido no Novo Testamento, como defesa de uma acusação tanto formal como informal, Atos 22:1, 25:16, ou 1 Coríntios 9:3, 2 Coríntios 7:11, Filipenses 1:7 e 16. O versículo 16 fala do bom testemunho cristão, que serve para provar a inconsistência das acusações para os crentes. Mas não parece ser este caso, porque a defesa
resposta ou explicação nessa passagem é sobre a razão da fé dos cristãos. E isto diz respeito à doutrina cristã e tal. Eu poderia tomar como exemplo aqui a experiência de Paulo no Areópago, por exemplo, né? Imagina bem, Paulo está ali em Atenas, andando de um lado para o outro, de repente encontra lá vários altares de deuses diversos, de repente está lá um altar ao Deus desconhecido. Aí Paulo começa a falar na rua, isso tudo na rua, porque Atenas Atenas inteira era um grande lugar de debate, né? É o berço da democracia. E aí Paulo começa a falar, não, tá vendo aqui, esse altar aqui e tal, não sei o quê, papapá, papapá. Aí eles começam a ver aquilo, o texto diz assim, quando eles viram aquilo, falaram, não, você precisa ir lá no Areópago, nós queremos que você fale lá no Areópago. O Areópago era como se fosse aí, hoje em dia, uma dessas casas aí, uma Câmara de Deputados, uma coisa assim, um lugar de debate público, né? Onde as ideias eram debatidas. Era como se fosse uma academia de letras, um centro filosófico, uma coisa assim. Aí levam Paulo para lá. Paulo não estava esperando aquilo. Uma coisa é você conversar com um ou com o outro nas ruas de Atenas. Outra coisa, não, vamos lá no Areópago, nós queremos que você fale isso lá na frente de todo mundo. Você imagina se Paulo tivesse despreparado no momento daquele, né, quando ele pregou sobre o altar ao Deus desconhecido, né? Lembram disso? O que Paulo faz? É comigo mesmo, vamos embora. Aí quando chega lá, ele começa aquele discurso maravilhoso, aquela mensagem lindíssima, né? Ó, atenienses, né? E por tudo, andando pela cidade, por tudo vejo o quanto vós sois supersticiosos e tal, porque encontrei por toda a cidade altares a vários tipos de deuses, mas de repente encontrei um altar a um Deus desconhecido. E vocês são tão supersticiosos que vocês chegam a venerar um Deus que vocês não conhecem. Mas eu estou aqui hoje para dizer para vocês quem é esse Deus desconhecido que vocês veneram sem conhecer. E aí, acabou, fica até arrepiado, porque daí ele toma daí para frente e aí prega uma mensagem lindíssima e deixa o Areópago inteiro de boca aberta, porque é um homem falando da sua fé, um homem que sabia que no que cria e por que cria no que cria, né? Então, é realmente espetacular isso aí. É um bom exemplo do que nós estamos falando e ministrando aqui nessa aula, né? Muito bem, deixa eu voltar aqui agora, cadê? Muito bem. Por que devemos combater as heresias? Para a defesa própria, né? Primeiro, para a defesa própria, os cristãos devem estar informados daquilo que os vários grupos ensinam e saber, agora entra no texto aqui que está na tela, e saber a forma de refutá-los biblicamente. Então, olha bem, os cristãos devem estar informados daquilo que os vários grupos ensinam, não é dominar, não, é estar informado e saber a forma de refutá-los biblicamente. Então, hoje, por exemplo, eu fui falar com essa família que eu descrevi no começo, que a menina veio da escola com uma dúvida. Pastor, me falaram na escola que Alá e Jesus são a mesma pessoa, só que com nomes diferentes. Aí, eu, rapidamente, ao telefone, eu dei ali uma orientaçãozinha, mas depois eu quero sentar com essa família ou com essa menina e explicar melhor, né? E já orientei também a líder de grupo, de também trabalhar com isso, etc. Então, saber a forma de refutá-los biblicamente. Biblicamente. Ou segundo, por quê, né? Por que devemos combater as heresias? Primeiro, para a defesa própria. Letra B, para ajudar os outros na compreensão da própria fé. Então, um outro exemplo é, o que eu estou fazendo aqui agora, eu estou fazendo duas coisas aqui agora. Eu estou defendendo a minha fé ao ensinar o que eu estou ensinando, número 1. E número 2, eu estou ajudando você a fortalecer a sua fé. Estou ajudando você a compreender a sua própria fé. Então, claro, eu faço de uma forma que é peculiar ao meu chamado, ao meu tempo ministerial e etc., mas é isso que eu quero que você entenda. Todo mundo pode fazer isso em algum grau, em algum nível. Todo mundo pode fazer isso. Então,
todo mundo pode chegar para o outro e falar, olha, não sei, olha, cuidado, olha, estuda a palavra, procura a palavra, leia a palavra. Você quer falar com alguém que tem um domínio desse assunto, que pode te ajudar e tal? Eu não posso me calar, gente. A não ser que a pessoa não queira, quem manda na minha vida sou eu, segue o seu caminho, não sei o que lá. Tudo bem, tem gente ignorante por aí também, é verdade. Mas se me der a oportunidade, se eu perceber que a pessoa está em dúvida, ou que semearam heresia no coração dela, e eu tiver a oportunidade, eu vou pelo menos plantar uma semente e tentar ajudar essa pessoa a sair dessa situação. O que são heresias, né? Aí nós falamos um pouquinho sobre, no começo, né, falei sobre as heresias gritantes, mas falei também sobre as heresias discretas, sutis, né? Então, seitas e heresias, a palavra aireses, no Novo Testamento grego, é traduzida por seita, né? E heresias, então Atos 5,17, 15,5, 24,5, e por aí vai. 1 Coríntios 11,19, Gálatas 5,20, 2 Pedro 2,1 e tal. A verdade que o cristianismo foi também chamado, é verdade que o cristianismo também foi chamado de seita, mas por não cristãos. Ou seja, qualquer um pode chamar o outro de seita, né? A verdade é essa. Por quê? Ou de heresia, né? Porque a heresia, a seita é aquela que vive uma heresia, ou que propaga uma heresia. E o que é uma heresia? Uma heresia é algo que não coaduna com a linha de fé do outro. Estão entendendo? Então, alguns podem olhar para nós e falar, não, isso é heresia. Os muçulmanos vão olhar para nós e falar, não, isso aí é heresia, Jesus não é Deus, não, Jesus foi um profeta, um grande profeta, nós respeitamos muito ele, mas Deus ele não é. Então eles vão olhar para a gente e chamar a gente de seita, de heresia. Entendeu? Mas o que interessa para a gente é quem é seita para nós. Né? O que nós precisamos é identificar a seita olhando daqui para lá. Deixa eles pensarem de nós o que eles quiserem. Nós temos a Bíblia Sagrada, nós sabemos o que é verdade. Agora, eu tenho que aprender a identificar daqui para lá. E o Evangelho de 2 João, né, tem um texto muito bom, deixa eu ver que horas são aqui, porque eu gosto de falar e se bobear eu vou embora, né? Ok, 8h38. No Evangelho de João, eu vou até abrir aqui, porque eu vou colocar esse texto na tela, tá? Evangelho de João, segundo Evangelho de João, vê, eu estou com a cabeça de João porque eu estou lecionando ele no canal, né? Na verdade é segunda epístola de João, vem cá, meu filho, lá no finzinho da Bíblia, só tem um capítulo, né? E eu quero mostrar para vocês esse capítulo aqui rapidamente, tá? Só que eu vou jogar na tela, porque senão não faz sentido eu ler sem vocês. Então vamos lá. Screen share. Muito bem, olha bem. Vamos ler juntos isso aqui, gente. Deixa eu abrir tudo aqui. Ok, só um minutinho. Pronto. Aqui está. Então vamos lá. Capítulo. Vamos passar aqui a saudação. Vamos entrar aqui logo no versículo 4, né? Que diz assim: muito me alegro por achar que alguns de teus filhos andam na verdade, assim como temos recebido o mandamento do Pai. E agora, Senhora, rogo-te, Senhora é a igreja, né? Não como escrevendo a um novo mandamento, mas aquele mesmo que desde o princípio tivemos, né? Que nos amemos uns aos outros, e por aí vai. Então, quando chega um pouco mais à frente, deixa eu adiantar aqui, porque senão vai me tomar muito tempo, pode ser do versículo 8 em diante, olha bem, diz assim: olhai por vós mesmos para que não percamos o que temos ganhado, antes recebamos o inteiro galardão. Está vendo aí? Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai quanto o Filho. Se alguém vem ter convosco
e não traz esta doutrina, qual doutrina? A doutrina de Cristo. Qual é a doutrina de Cristo? De que ele é o Filho de Deus, que encarnou no ventre de Maria e viveu uma vida 100% como homem, e que, como tal, viveu, serviu ao Pai e morreu e pagou pelos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia. Essa é a doutrina de Cristo. E ele está dizendo no verso 10, se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem tampouco o saudeis. Ou seja, não fica de tititi, de conversinha, não. Entendeu? Verso 11, porque quem o saúda tem parte nas suas más obras. Meu Deus do céu. É forte ou não é, igreja? É forte, igreja. Deixa eu voltar aqui para minha apresentação. Ok, muito bem. Deixa eu voltar aqui para o grande. Pronto. Então, tudo que nós estamos vendo aqui, deixa eu ver o 10. Ok. Um pouquinho mais. Cadê o que são heresias? Tudo isso que a gente está vendo aqui já está profetizado, está previsto. É isso que eu queria que vocês entendessem, que nada disso é novo, não tem nada de novo aqui. Isso já vem acontecendo tem tempo, né? Então, a hereses no Novo Testamento, né, diz assim, esse vocábulo aparece com o sentido de partido, né, espírito sectário, e nem sempre representa uma ruptura. Preste atenção nisso agora. Nem sempre representa uma ruptura no sistema convencional de determinada comunidade. Os saduceus e os fariseus eram seitas que formavam facções dentro do próprio judaísmo. E a versão bíblica NAA traduz por partido. Paulo adverte para que não haja no meio da igreja essas divisões, aireses, né? E condena as inovações doutrinárias que causam divisão ou dissensão no meio da igreja. Não é o que eu acabei de descrever que anda acontecendo por aí, com pastores pedindo reforma de Bíblia, com igrejas abandonando a cristandade. Para quem não sabe, já vários pastores aí já anunciaram, a partir de hoje não sou mais evangélico, eu sou do evangelho, mas não sou mais evangélico, porque escândalos na igreja, porque tem heresias no meio da igreja, isso e aquilo. Ou seja, o cara olha para a igreja, vê as falhas da igreja, os defeitos da igreja, ao invés de ele fazer a parte dele para corrigir e consertar aquilo, não, ele abandona, ele pula do barco. Ele pula do barco, porque ele viu que tem defeito na igreja, como se ele fosse perfeito, como se a igreja que ele pastoreia fosse perfeita. A gente sabe que não existe perfeição de forma nenhuma, não é? E Deus vai cobrar, hein? Haverá cobrança, e cobrança muito séria, né? Heresias de perdição, né? É nessa passagem que a hereses apresenta o sentido de erro doutrinário, como a heresia, né? Propriamente dita, no campo teológico que nós conhecemos hoje. As heresias distorcem os pontos principais da doutrina cristã no que diz respeito a Deus, Trindade, o Senhor Jesus e o Espírito Santo, ao ser humano, natureza, pecado, salvação, origem, destino, aos anjos, à igreja e às escrituras sagradas. O mais grave erro é quando diz respeito à divindade e interfere na salvação, pois não existe salvação sem Jesus. E agora, vocês estão entendendo a gravidade do negócio? Por que as religiões, principalmente as modernas, elas estão aí muito mais para atacar Jesus do que qualquer outra coisa? É muito comum você encontrar religiões como religiões da nova era, ou o próprio islamismo, e o catolicismo não está muito longe disso não, tá? Porque agora, há pouco tempo atrás, o Papa disse que Jesus não é o único caminho de salvação. O Papa, então, não está longe do catolicismo amanhã ou depois abraçar completamente uma identidade anticristã e tomar um outro rumo completamente diferente. Não está difícil, porque o foco é sempre Jesus. Por isso que Jesus falou, né? Olha, eu não vim trazer paz no mundo, não se engane, eu vim trazer espada.
Se você está vindo para Jesus, achando que você está vindo para Jesus, para você então viver debaixo de uma árvore, estender uma rede bem bonita, um canudo longo com um coco geladinho, para você ficar ali curtindo a vida agora eu me converti a Jesus. Jesus avisou, eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada. A paz é para depois que o mundo for julgado. A paz não é para agora. Tá bom? Terminando, os apóstolos responderam aos opositores da fé cristã e lançaram a base da nossa teologia. Todos os escritos do Novo Testamento mostram essa luta acirrada contra as falsas doutrinas. É, pois, tarefa da igreja atual batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Finalizamos com a seguinte pergunta para reflexão. Olha que pergunta top, gente. Estamos a fazer pela verdade o que esses agentes da heresia fazem pela mentira? Pare e pensa e responda para você mesmo, né? Você faz pela verdade o que esses hereges fazem pela mentira? Meu Deus do céu, que forte, igreja. Muito bem. Tem aqui, deixa eu ver se eu tenho uns minutinhos ainda. Ok, ainda tenho ainda quase 15 minutos. Então, deixa eu colocar aqui um resumo que eu achei muito interessante a forma como esse resumo foi feito. Eu quero colocar ele aqui. Espera aí. Deixa eu ver, cadê ele? Ah, não, eu não salvei, não, infelizmente. Deixa eu ver. Não. Eu achei que eu tinha salvo aqui, mas paciência, eu vou ler aqui para vocês, tá? Espera aí. Ok. Vai só eu mesmo. Muito bem, revisando o conteúdo. Nesta lição, qual a exortação apostólica aos líderes da igreja? A exortação apostólica aos líderes da igreja visa proteger os irmãos e as irmãs das heresias e guiar todos na verdade do evangelho. E eu vou adicionar uma coisa aqui, tá? Própria para o que nós estamos vivendo hoje aqui nos Estados Unidos. Ou seja, não é só no campo das heresias, é em qualquer área. Nós temos que ter muito cuidado com determinados ataques do diabo que vêm para desestabilizar o povo de Deus. Essa é a intenção de Satanás. Sempre, a intenção de Satanás sempre será desestabilizar. Se ele conseguir colocar medo no seu coração, ele tem um ponto de contato na sua vida. O medo é o instrumento mor do inferno. Não permita que Satanás te controle pelo medo. Qual a definição de apologética cristã? É a defesa lógica e racional da fé cristã e de suas práticas doutrinárias. Por que devemos combater as heresias? Muito bem, os cristãos devem estar informados, né, primeiro, para defesa própria, né? A gente precisa se defender quando for necessário, mas, em segundo lugar, para ajudar os outros na compreensão da própria fé. Se eu me calo diante de uma determinada situação, eu posso estar perdendo a chance de salvar uma vida. Hoje alguém me procurou, que nem é do nosso rebanho aqui da New Time Church, mas alguém me procurou e falou assim, apóstolo, me ajuda, eu estou com uma dúvida aqui, apóstolo, me ajuda, apóstolo. E fez uma pergunta lá, e era realmente uma situação um pouco delicada, mas me fez uma pergunta, eu ia ficar sem responder? Não tem como, é a chance que eu tenho de ajudar. Aí eu fui e respondi, falei, a palavra diz assim, diz assim, diz assim, se comporte assim, faça assim, e aí eu orientei de acordo com as escrituras, porque é uma forma de você ajudar o outro. Onde no Novo Testamento a hereses tem o sentido de heresia como erro doutrinário, segundo Pedro 2:1, né? É nessa passagem que a hereses apresenta o sentido de erro doutrinário como a heresia que conhecemos hoje, propriamente dita, no campo teológico, que nós conhecemos muito bem. E quinto e último, qual é a pergunta para a nossa reflexão, né? Estamos a fazer pela verdade o que esses agentes da heresia fazem pela mentira? Então, eu vou terminar da seguinte forma. Aqui na New Time Church, assim como em muitas outras igrejas, nós temos os grupos pequenos, grupos café. Grupos café são a oportunidade que a igreja tem de fortalecer-se doutrinariamente.
A gente vai para a igreja no domingo e ali cultua, louva ao Senhor, o Senhor vem, visita, aquele culto poderoso, o pregador vai lá, prega uma palavra, ora pelas pessoas, ora pelos enfermos, enfim. O culto tem muita coisa para acontecer num culto. Não dá para usar o culto da igreja, um culto semanal na igreja, para poder fortalecer doutrinariamente o rebanho. Para que você da New Time Church, e se você é de outra igreja, que você faça isso na sua igreja, mas para que você tenha a sua fé fortalecida e doutrinariamente você possa se defender, você precisa estar mais ligado ao corpo. Você precisa procurar um grupo pequeno perto da sua casa, o que for mais perto de você, e frequentar assiduamente. Estudar a Bíblia, leva a Bíblia com você, estuda a palavra. Não espere piorar para você poder começar a buscar a presença de Deus. Não espere. Faça isso agora, porque o Senhor nos ama e cuida de nós, e como é bom se sentir amado pelo Senhor. Amém? Vamos orar, estaremos terminados logo em seguida. Pai querido, nós te louvamos, obrigado por esta lição de hoje. Eu quero que te abençoe os demais professores que estarão ministrando nas próximas aulas. Senhor, que esse conteúdo venha fortalecer a nossa fé, venha gerar solidez no nosso coração, para a glória do teu santo nome. Eu abençoo cada um presente aqui hoje, em nome de Jesus. E todo mundo diz, amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Todo mundo aqui deu aleluia, deu glória e tal, mas muita gente... comentário mesmo, nada, né? Vocês ficaram tudo caladinhos, né? Mas aí está. Deus abençoe vocês. Até terça-feira que vem, com a graça do Senhor. Um abraço.